Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. Eu vim aqui trocar uma ideia com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre alimentação. É engraçado que hoje a internet ela traz um mundo, acho que paralelo, né, sobre alimentação, porque as formas, né, que a gente tem tradicionalmente de fonte de informação, de fonte de sabedoria, né? A gente procurava um médico que estudou para aquilo, então sabia. Hoje em dia a internet ela vem e ocupa esse lugar, né? Não que as pessoas não vão aos médicos, mas normalmente não é a primeira opção, né? E aí a internet ela tem um lado maravilhoso que é de gente poder ter esse acesso, da gente poder conseguir chegar, né, até as pessoas, as coisas, as informações, mas ela tem um lado difícil porque é um excesso de informação. Então a gente tem que começar a funilar para a gente poder distinguir uma coisa da outra, né? O que de fato é uma informação real e concreta ou uma informação coerente, né, que tem uma base, e o que é especulação, né? E isso fica um pouco difícil porque a gente não tem muito tempo, né? Acho que a vida é corrida para todo mundo e a gente não tem muito tempo. Então, eu quis trazer para vocês algo que pode ajudar não só com essa questão da alimentação, mas com essa questão do tempo mesmo, que a gente não tem. Eu acho que o tempo hoje é uma ferramenta escassa e a gente precisa aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, eu acho que é um mal talvez do século, se sentindo cansado, assim, as pessoas estão muito fadigadas, eu acho, por diversos motivos, né? Eu acho que o índice de trabalho aumentou, a forma de trabalho também, o estresse, a extrema concorrência, a economia está mudando e as pessoas estão meio sem saber como se adaptar a isso, ainda não entendendo se isso é uma crise, se isso é uma mudança. Então eu acho que tudo isso gera uma certa fadiga e essa fadiga ela é física e ela é mental, né? A mental existem inúmeras ferramentas de se trabalhar. A gente tem a questão da meditação, da yoga, que são bem bacanas. Quem não conhece sobre meditação deveria conhecer um pouquinho, mas a gente fala sobre isso uma outra hora. Mas, em especial sobre alimentação, eu tenho para te dizer que cansaço, fadiga, indisposição, tudo isso, exceto casos específicos ligados a um problema real, a um problema, né, extra de saúde, são causadas por uma alimentação não adequada. Eu não gosto de chamar de ruim, eu não gosto de falar que uma alimentação é ruim ou é boa, porque eu acho que isso não existe, né? Eu acho que o conceito de bom ou ruim é um negócio muito específico. Eu gosto de dizer que tem opções mais ou menos adequadas, né? Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, do cigarro. Cigarro é algo que todo mundo sabe que faz mal, né? Todos nós, todo mundo sabe que faz mal. E tem as pessoas que usam e tem as pessoas que não usam, né? Então, assim, para quem não tem nenhum problema de pulmão, para quem não tem nenhuma predisposição, para quem não deveria fumar, ok. Ah, mas e se eu tenho uma predisposição? Então eu não posso. Então não é que é certo ou errado, é mais ou menos adequado. A alimentação, ela funciona da mesma forma. Tem coisas que a gente sabe que não são legais, né? Eu comer um salgadinho que vem num pacote cheio de corante, um monte de sal, um monte de sódio, eu sei que não é legal, né? Isso é errado? Sei. Eu acho que é não adequado, né? E para algumas pessoas elas não deveriam comer e outras não podem comer, né? Que é o meu caso. Porque eu cheguei até aqui, né, e vim hoje aqui para dizer para vocês que é possível ter uma alimentação bacana, saborosa, rápida, todos os dias, né? Fazer disso um hábito e trazer para sua vida, disposição, saúde, para você ter tempo, para você ter disposição para aproveitar com a sua família, com os teus filhos, fazer as coisas que você gosta, os esportes que você tem vontade. Então, eu vim aqui para te dizer que é possível e no final do vídeo você vai saber por quê e como. Mas eu cheguei até aqui por um caminho e não foi exatamente o caminho da consciência muito clara. Eu tive um problema de saúde
Eu venho daquela linda briga com a balança. Eu acho que muita gente fez isso e brigou com a balança e briga com a balança até hoje. E aí eu fiz inúmeras dietas. Você pode incluir aí pontos, vigilantes, proteína, Dukan, low carb, cetogênica, mediterrânea. Você pode incluir aí inúmeras. E a gente passa por fases que a gente quer fazer coisas até inclusive ao extremo. E não é esse o caminho, né? Eu descobri a duras penas que o caminho não era esse, porque eu tive uma consequência, né, de escolhas erradas. Eu tive uma consequência de saúde. Eu tenho um problema que chama hipoglicemia por ingestão. E isso é causado por um distúrbio de glicemia, né? Glicemia é o açúcar que a gente tem no sangue, a quantidade de açúcar no sangue. Então, a consequência foi grave. Eu tive 3 episódios de crises convulsivas e até eu entender, eu fiz inúmeros exames neurológicos, porque a gente não sabia qual era a causa, até eu entender que a causa era alimentar, né? Parece louco, porque normalmente a gente fala assim, mas cérebro, toma um remédio, passa, né? Esse é o Lego, meu cachorro. E na verdade, era uma questão alimentar, né? E eu tive que aprender a lidar com essa questão, porque toda questão alimentar é muito delicada, porque ela esbarra em hábitos. E hábito é um negócio que a gente constrói com muito tempo. E como é que eu rompo algo que eu fiz por muito tempo, né? Sem ser super dramático ou doloroso ou difícil a ponto de eu desistir, né? Porque o problema do radicalismo é a gente desistir, né? Então, eu fui aprendendo. E aí, eu não cozinhava nada. Eu sou advogada de formação, atuei por muitos anos com uma especialidade em tribunal do júri, né? Que são crimes contra a pessoa. Então, eu não cozinhava nada, não sabia. Visitava a cozinha de vez em nunca para comer e era isso, né? Eu gostava mesmo de alguma coisa que viesse num pacote e tava maravilhoso. E aí, eu não podia mais viver assim. E eu tive que escolher, né? Ou eu ia pagar alguém para fazer isso por mim, ou eu ia terceirizar, né, essa obrigação, porque o cuidado com a gente é uma obrigação nossa, ou eu teria involuntariamente, naquele momento, que aprender a cozinhar. E o que eu fiz foi entender, né, depois de algum tempo, porque a gente reluta, a princípio eu fiquei na rebeldia, eu não queria fazer e tal, mas as coisas, o problema de saúde me mostrou que eu não tinha essa opção, né? A minha opção era cuidar de mim, e cuidar de mim, cuidar da gente, cuidar de mim naquele momento, e na verdade em todos os momentos eu acho, passa diretamente por produzir o meu alimento, né? Por cuidar daquilo que eu tô colocando pra dentro. A gente cuida tanto do de fora, a gente faz luzes no cabelo, a gente faz tatuagens, a gente faz de tudo um pouco, mas a gente esquece, talvez, de algo tão importante que isso, ou até mais, que é o que eu coloco pro lado de dentro, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre alimentação, fiz alguns cursos, conheci várias pessoas e livros e técnicas e médicos e testes e cozinha suja e coisa queimada e jogar coisa fora para aprender e chegar num mundo onde eu entendi que a alimentação é muito mais do que comer. Me alimentar é nutrir o meu corpo de diferentes formas, né? Não só com carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, mas também com afeto, né? Porque eu acho que comida, ela tá ligada a afeto. As pessoas, todas as vezes que as pessoas vão se reunir em algum lugar, elas se reúnem em volta de uma mesa. É muito difícil alguém fazer uma reunião de amigos, familiares, até de negócios, que não envolva, no mínimo, um cafezinho, né? E aí eu, pensando sobre isso e aprendendo com isso, eu fui construindo a minha história com a alimentação, né? Eu
a minha história, eu costumo dizer que a alimentação ela faz muito parte da minha vida, porque ela mudou o tempo inteiro na minha vida, né? Eu fui uma criança obesa, na verdade eu fui uma criança pequena, magra, fui uma criança um pouquinho pré-adolescente obesa, uma adolescente muito obesa, e uma adulta que perdurou entre magra, gordinha, mais gorda, mais magra, e eu acho que até que a gente entende isso, porque, sério, todos os dias você vai numa academia, as academias estão lotadas. Todos os dias abre uma loja de produtos naturais, produtos fit, nova, né? E tem um dado que não muda. Eu não sei se vocês sabem, mas a obesidade é uma linha gráfica que só cresce no mundo. Ela nunca se estabilizou por nenhum momento ou nunca caiu. É uma linha que só cresce no mundo. Isso é tão sério que hoje, é um dado também oficial, nós temos mais obesos do que famintos no mundo. E aí, não que a gente não tenha que se preocupar com os famintos. Cara, eu acho que assim, a gente é um fato real, né? As pessoas morrem de fome no mundo. Mas entendam, as pessoas também morrem por excessos no mundo. E não tô dizendo aqui que o grande problema é ser obeso ou ser magro, tá? Eu tô dizendo aqui é uma questão de saúde mesmo. A obesidade em si não é o fato de você ser gordinho, mais gordinho ou menos gordinho. Estou falando de obesidade. A obesidade em si é um problema de saúde muito sério, né? E tem uma fonte. Tem outros elementos ligados? Tem. Mas é uma fonte alimentar, né? Ninguém engorda só porque é ansioso, né? Eu sou ansiosa e eu como, aí eu engordo. Essa é a questão. Se eu for ansiosa, mas eu tiver consciência alimentar, certamente as coisas vão ser caminhadas de uma forma diferente. Então, o que eu acho mais importante e que eu tirei de tudo aquilo que eu aprendi e que eu aprendo todos os dias com a alimentação é consciência alimentar. Eu tô comendo por quê e pra quê? Eu tô alimentando se eu quero comer uma barra de chocolate. Eu tô alimentando o quê? É ego, é ansiedade, é medo, é frustração, é vontade ou é meu corpo? E aí eu acho que isso é legal, assim. E aí é onde eu comecei falando sobre o excesso de informação na internet, é que é assim. A gente saiu de um extremo, né? Que eu acho que de comer esse tudo e industrializados, enlatados e pacote e embalados, para um lugar de fits. Tudo é fit. Então, se eu tirar o açúcar e colocar o xilitol, beleza, eu posso comer o bolo inteiro, posso comer o pacote de chocolate. E aí essa consciência alimentar, ela continua sendo inútil, porque eu não entendi o porquê eu tô comendo. Eu só fiz uma substituição. E não existe substituição 100% na alimentação. Eu nunca vou substituir algo que vai ser exatamente igual a outra coisa, porque nada é igual a nada, né? Eu vou ter coisas semelhantes e eu vou ter coisas com vantagens e desvantagens, né? Então, eu costumo dizer que se o paciente, né, se a pessoa é diabética, eu substituir o açúcar é uma super vantagem. Mas se ela não é, se ela é só uma pessoa que quer comer bem, qual é a vantagem de eu substituir o açúcar, que é não vou usar a palavra errada, porque eu acho que o açúcar não é um vilão. Eu acho que o excesso do açúcar né? Mas enfim, como é que eu vou, para uma pessoa que quer comer mais saudável, o que eu posso fazer? Substituir o açúcar, que é refinado, que é industrializado, que tem um monte de coisa errada, por um xilitol, que é igualmente refinado, industrializado, mas só muda ali uma questão de índice glicêmico. Isso realmente vai ser saudável para essa pessoa ou não? Então depende, é uma particularidade. Eu, Mariana, acredito que eu fazer algumas trocas de açúcar, seja xilitol, eritritol ou adoçante um adoçante melhor, né? Adoçantes que não seja sucralose, alguns que não são legais, tão legais assim. Vou colocar o xilitol, que talvez seja o mais conhecido atualmente, como exemplo. Eu acho que em alguns casos sim. Eu tô numa dieta com controle de índice glicêmico, né? E aí eu quero manter isso.
Então é legal eu fazer um bolo e trocar o açúcar pelo xilitol? É legal, né? É legal eu comer o bolo inteiro porque eu troquei o açúcar por xilitol? Não, né? Então eu quero comer uma fatia de bolo e aí eu vou trocar o açúcar pelo xilitol para eu não dar um pico glicêmico na minha dieta e isso gerar um monte de problemas porque gera no corpo. É ótimo. Agora, eu achar que o fato de eu ter trocado o açúcar pelo xilitol eu posso comer o bolo inteiro, isso é não consciência alimentar. Então, o problema não tá no que eu troquei, o problema não tá se o xilitol é mais ou menos prejudicial que o açúcar, o problema não tá se eu troquei o açúcar tradicional por um açúcar de coco. Isso são questões técnicas, né? Então, eu preciso adequar de acordo com a minha necessidade, né? Agora, a questão é o fato de eu entender que eu trocar não faz disso um alimento livre, né? Eu fazer um cookie delicioso de chocolate e tal com xilitol não faz dele um alface, não faz dele um bife, né? Entendam que cada alimento tem a sua propriedade, independente dos ingredientes que ele leva, né? Então, eu acho engraçado, por exemplo, muita gente, outro dia eu falei isso no meu Instagram, se você não segue, @mardamari, eu falei lá no Instagram assim, eu acho legal que todo dia que eu posto o meu café da manhã, que é sempre ovos, ou quase sempre, ovos e café, as pessoas me perguntam se eu não enjoo de ovo. E eu disse outro dia que eu acho super engraçado, porque eu costumo responder assim, você enjoa de pão? A gente come pão a vida inteira, todos os dias, e ninguém enjoa. Mas se tiver comer ovo, vai falar assim, ah, não, mas de ovo eu vou enjoar. Gente, assim, se você quiser, de vez em quando, falar, olha, eu vou comer um pão de manhã, não tem problema nenhum. Pão não é um alimento maravilhoso? Não é. Ah, Mariana, porque o glúten é ruim? Não. Porque o pão tem um excesso de glúten. Esse pão tradicional que a gente come, que é o pão francês de padaria, esse pão tem uma farinha extremamente refinada, que é modificada, foi modificada ao longo dos anos, que ela tem 400 vezes, não por cento, 400 vezes mais glúten do que deveria em uma farinha normal, né? Se você comparar essa farinha, que tradicionalmente é usada, com uma farinha, por exemplo, orgânica, que é moída na pedra, ela tem 400 vezes mais glúten. Isso aumenta muito o índice glicêmico, isso tem uma questão inflamatória no corpo. Então, não é que o pão não é legal. Esse pão, por esses motivos, não é legal. Aí você pega um alimento que não é legal e joga ele no lugar de um alimento que é, eu diria, quase perfeito. O ovo é um alimento extremamente completo, né? Ele tem quase que todas as propriedades que a gente precisa para uma refeição. Então, se você quer comer um pãozinho de vez em quando, não tem problema nenhum. Só não tira o melhor alimento, entre aspas, ou um deles, para colocar um que é quase o pior. Então, ao invés de eu substituir uma coisa pela outra, talvez eu juntar elas. Ah, Mariana, eu queria comer um pãozinho hoje. Come o teu pão, mas não deixe de comer o teu ovo. Não ache que o menos é sempre menos, né? As pessoas às vezes falam assim, quanto menos eu comer, melhor. Muito pelo contrário. Entenda sobre nutrir e não sobre comer, né? Então, se eu estou nutrindo o meu corpo comendo, por exemplo, ovos, que tem ali N questões que vão trazer benefícios de nutrição pro meu corpo, eu posso comer um pedacinho de pão para nutrir a minha infância, o meu ego, a minha alma, porque essa lembrança é boa, porque aquele sabor me traz uma sensação legal. Desde que isso seja esporádico e não todo dia, né? Então, assim, eu acho de extrema importância a gente entender esse caminho de nutrir. Eu acho que eu não gosto de nenhum dos extremos de eu não como absolutamente nada, porque eu acho que a gente cai naquela questão, a pessoa pega um prato e olha, tem tantos por cento de gordura, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento... Não, carboidrato não pode mais, as pessoas estão abominando o carboidrato. Também não é uma abominação, gente. Existem carboidratos e carboidratos. Mas, enfim, é uma porcentagem de proteína, uma porcentagem de gordura, uma porcentagem de carboidrato, e é isso o meu prato. Eu acho que a gente sair do afeto da comida pro burocrático também não é um caminho. Como também eu tá nem aí e mandar uma lasanha com batata frita
também não é um caminho. Eu acho que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, eu costumo dizer que as pessoas perguntam, você trabalha com alimentação funcional? Não, eu trabalho com alimentação equilibrada. Eu acho que equilíbrio, eu acho que compreensão, junção de nutrição mais afeto, né? Que para mim é uma equação. Nutrição mais afeto igual a consciência alimentar é o caminho do meio. E essa é a dica talvez mais valiosa que eu tenha para dar para vocês hoje. Trabalhem isso, né? Trabalhem a consciência alimentar. Entendam o que afeta no teu prato e o que é nutrição. E partilhe isso meio a meio. Faça disso um hábito. E aos poucos você vai entender que a alimentação, ela faz parte de um cuidado nosso. Tem muita gente que fala pra mim assim, Mariana, eu não tenho tempo de fazer minha comida, eu trabalho muito, eu não tenho tempo pra mim. E aí? Eu falo, bom, se você não tem tempo pra cuidar de você mesmo, eu não sei pra que você tá trabalhando. Esse dinheiro que você vai ganhar aí não vai ser muito útil. Porque as pessoas passam às vezes uma vida trabalhando demais e perdendo saúde pra ganhar um monte de dinheiro que vão gastar depois para recuperar a saúde que perderam. Então, é muito importante a gente trabalhar, a gente se realizar. Eu sou capricorniana e eu sou louca dos signos, para quem não sabe. E assim, gente, capricorniano é a pessoa do trabalho, a pessoa do dinheiro, a gente gosta, a gente acha importante e tal, mas assim, cuidar de si mesmo e tem que ser uma prioridade, né? Eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso cuidar da minha mente, seja com meditação, com terapia, com yoga, com o que quer que seja, e eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar daquilo que eu coloco pra dentro, né? Eu gosto de falar que a vida é como se fosse uma viagem. Não sei, cada um tem o teu credo e tal, mas assim, a vida é uma viagem, seja ela contínua, né? Para os que acreditam que a gente volta aqui em outras vidas, seja aquela única, para quem acredita que não, mas a vida é uma viagem. E pra gente ter uma viagem boa, a gente precisa amar nosso companheiro de viagem. E o nosso principal companheiro é a gente mesmo, é o nosso corpo, é a nossa morada. Então, cuide do seu corpo, sabe? Tenha isso como uma prioridade. Não se esconda atrás de excessos de trabalho, de desculpas assim, para não se dedicar a você, para não olhar de forma clara mesmo pra você mesmo e, sabe, olhar no espelho e falar, cara, eu tô cuidando de mim. E eu não tô falando esteticamente, eu tô falando como pessoa, como máquina, né? O nosso corpo é uma máquina de funcionamento e ele vai funcionar melhor ou pior de acordo com o quanto a gente cuida dele, de como a gente trata ele, né? Então, cuidem do seu companheiro de viagem. Eu acho que é importante e extremamente sério isso, assim, não descuidem do que é primordial pra gente estar aqui. Se a gente não tiver isso aqui para ocupar os nossos sonhos, vontades, metas de trabalho, metas pessoais, relacionamentos, se a gente não tiver isso aqui para ocupar, para poder realizar tudo isso, não vai funcionar, né? E por isso, lá atrás, quando eu precisei entender um pouco sobre alimentação, eu fui naquele lugar que acho que todo mundo vai, que chama Google, né? E aí eu colocava lá receita de tal coisa. Gente, eu já fiz tanta receita que deu errado, mas que eu segui igualzinho. E eu ficava super frustrada e às vezes, por muitas vezes eu quis desistir de cozinhar. Porque eu fazia receitas que estavam escritas lá, como é que fazia, o negócio dava errado. Eu falava, cara, mas não é possível, sabe? Porque assim, é frustrante mesmo. E o que acontece, que foi o que eu comecei dizendo, é que a internet ela tem um excesso de informação. E esse excesso, ele, às vezes, a gente vai acabar caindo em lugares que são muito legais e que tem muita receita boa, tem muita dica legal, mas isso leva um tempo. E tempo é uma coisa que a gente não tem. Então eu tive muitas barreiras em relação a isso. E aí, pensando nisso, eu reuni algumas das receitas
que eu conheci de outras pessoas, que eu fiz em cursos, que eu desenvolvi sozinha, receitas que me trouxeram conforto dentro da minha restrição, dentro da minha consciência alimentar, porque no começo a gente fica relutante mesmo. E eu entendi que comer bem, que alimentar meu corpo, mesmo com restrições e mesmo não me dedicando somente a coisas que eu gosto de comer, que são super gostosas, né? Coxinha e coca, né? Enfim, brincadeira. Mesmo assim, eu posso comer bem, eu posso comer coisas gostosas, coisas saborosas. E aí eu separei 27 receitas que não englobam tudo, é impossível, eu faria, sei lá, colocaria 200 receitas e não englobariam tudo, mas eu acho que 27 receitas são receitas para praticamente um mês, que vão te ajudar a colocar esse universo de uma alimentação consciente, com ingredientes mais conscientes, com combinações mais inusitadas, que às vezes a gente achou que não daria certo, com opções mais saudáveis, que às vezes a gente exclui porque não acha muito legal, abobrinha, mas que no fim das contas é muito gostoso, e quando a gente faz e quando a gente abre essa opção, né? Abre um pouquinho a cabeça e deixa essa opção fazer parte da nossa vida, a gente entende que é muito gostoso, que o alimento, quando ele é feito com carinho, com afeto, com um bom tempero, é muito gostoso, né? Então eu reuni algumas das melhores receitas desse meu caminho, com pessoas incríveis que eu conheci, com cursos maravilhosos que eu fiz e com receitas próprias que eu mesmo desenvolvi. Eu trouxe em um e-book que você pode baixar no teu computador, no teu celular, onde você estiver, você vai poder levar para você ter ideias, para você poder executar, para você poder trazer essa alimentação para o teu dia a dia. E aí eu tô lançando ele hoje e ele vai ficar disponível somente por 7 dias. Por quê? Porque como é um e-book, né? Então é uma receita escrita, eu acho que pelo menos eu tinha inúmeras dúvidas quando li uma receita escrita. Então eu vou dar um apoio pessoalmente para todas as pessoas que adquirirem o livro. Então a gente vai ter um contato direto. Então eu não posso abrir isso por muito tempo, porque pode ser que, né, sejam muitas pessoas e eu não consiga fazer o apoio da forma com que eu quero fazer e com que eu vou fazer. Então ele vai ficar disponível só por 7 dias, para que vocês adquirem, deem uma olhada nas receitas, né? Vejam como é que você vai encaixá-las na tua vida. E aí a gente vai trocar muita ideia sobre elas, todas as imagens que estão no livro são receitas que eu fiz, são das próprias receitas que eu realizei, são fotos minhas, tem fotos ótimas e tem fotos não tão boas, porque nem sempre dá pra gente fazer uma super produção pras fotos. São realmente receitas que eu fiz, são realmente receitas que fazem parte do meu dia a dia. E aí lá tem opções com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose, com açúcar, sem açúcar, tem inúmeras opções, tá? E aí vai ter desde para almoço, para jantar, para lanche, para café da manhã, para você poder. Não é uma apostila para você seguir todos os dias. Leguinho! Não é uma apostila. Vou apresentar o leg para vocês já. Viram? Bom, depois da pausa, eu tava dizendo que não é para ser uma apostila que você vai sempre ficar preso a ela, enfim. Na verdade, ali é um ponto de partida. A partir dali, eu quero que vocês cocriem junto comigo, eu quero que vocês entendam como é que funciona esse mundo, conheçam ingredientes, e a gente vai trocar muitas dessas ideias depois. Eu falei, a gente vai ter uma forma direta de comunicação e a gente vai poder trocar muitas ideias sobre essas receitas, sobre quais são as bases, né, para elas e por que é que elas são boas, por que é que elas nutrem o nosso corpo, né? Mariana, mas eu não tenho tempo. Gente, é assim, eu gosto de ser muito honesta em relação a isso.
todas as vezes que eu converso sobre alimentação com algumas pessoas, sejam amigos, familiares, né? Que deve ter alguns assistindo aí. Eu falo, olha, se você não tem tempo pra você, se você não tem tempo pra cuidar de você, de fato, eu acho que esse papo de alimentação, e aí agora especificamente esse produto, não é pra você, tá? Eu quero pessoas que sejam protagonistas, sabe? Eu quero trocar ideias, porque eu acho que a gente aprende, não só eu vou ensinar pra vocês, vocês também vão me ensinar um monte de coisa e trocas. A gastronomia, ela tem disso. Às vezes as pessoas têm percepções, né, diferentes e às vezes têm ideias incríveis. E eu já aprendi com muita gente que nem cozinhava tão bem, mas que me ensinou e que me mostrou visões e ideias e combinações que geraram pratos incríveis, né? Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho um bistrô e lá a gente troca o cardápio semanalmente. Então pra poder fazer essas trocas, eu já compartilhei dessas ideias com inúmeras pessoas e não só especialistas. Então, eu quero comigo, né, nessa comunidade, nessa rede que a gente vai criar através desse e-book, pessoas que são protagonistas do teu próprio corpo, da tua própria vida. Pessoas que estão dispostas e que querem mudar de vida. Se você que tá aí agora, me assistindo do outro lado, sabe que a alimentação é importante, ou se não sabia, agora sabe o quão importante é e quer isso pra você e pra tua vida, você tá convidado a vir comigo, tá? Aqui é o lugar onde a gente vai partilhar sobre muito mais do que sobre emagrecer ou do que sobre comer fit ou não. A gente vai partilhar sobre qualidade de vida, sobre autoconhecimento, sobre o quanto eu sou importante pra mim. E porque só quando eu for importante pra mim, eu vou poder cuidar das outras pessoas, eu vou poder ser importante para outras pessoas. Só quando eu cuidar do meu corpo, ele vai estar disponível para eu poder estar disponível para alguém, seja um namorado, marido, filho, amigo, trabalho, patrão, né? Então, eu gosto de dizer que se alimentar bem é para os fortes. Então, para quem tá nessa briga de gigantes comigo, vocês são muito bem-vindos. Para quem já começou e por algum motivo não conseguiu, para quem ainda não começou, ou para quem já tá lá, mas quer variar e quer trocar uma ideia sobre esses alimentos e sobre essas receitas, vocês estão super convidados a entrar nessa comigo. A gente tá junto, tá? São coisas que fazem parte do meu dia a dia, fizeram parte da minha história na alimentação. Cara, são incríveis, eu sou super suspeita, mas é um pouquinho de mim que tá ali. Foi feito com muito cuidado, sabe? Com muita dedicação, mas foi inteiramente feito por mim, tudo que tá ali. Então, desde as fotos, os textos, todo o cuidado. Lá também tem no final um pouquinho da minha história e de como é que eu cheguei nesse trabalho, que eu fiquei muito orgulhosa de fazer, porque ele mudou a minha vida. Não exatamente o livro, mas tudo que compõe ele, todo o meu caminho para chegar até ele ou até cada uma daquelas receitas mudaram a minha vida, transformaram a minha relação com o meu corpo e transformaram a minha relação com os outros, com as pessoas, com o meu trabalho. Hoje eu trabalho com gastronomia, eu não trabalho mais com direito, eu sou advogada, porque a gente não deixa de ser, mas hoje eu não atuo mais. Eu tenho um bistrô, eu dou consultorias e assessorias na parte de alimentação para negócios, e a alimentação transformou a minha vida em todos os sentidos, e o que eu quero é partilhar um pouquinho dessa transformação com você também, com cada um de vocês que deseja e quer uma forma de mudar a tua vida, de transformar definitivamente a tua vida. Se você não sabe cozinhar, esse livro é para você. Se você sabe cozinhar, esse livro também é para você. Não deixe... cozinhar não é uma habilidade inata. Ninguém nasce e fala, eu sou ótimo cozinheiro. É uma prática. Se você... todo dom
é uma prática. Você pode nascer com uma voz incrível, sei lá, né? Whitney Houston. Se você não cantar, ela não serviu pra nada. Como você pode não ser um super cantor e ainda assim abrilhantar e trazer conforto para um monte de gente. Ou pode só cantar no chuveiro e fazer bem para si mesmo. Tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão de prática, tudo é uma questão de fazer. Eu costumo dizer que ninguém aprende nada se não fizer. Nada que está nos livros, nas teorias, se você ficar só lá, não adianta. Não adianta eu ler um caminhão de livros, não adianta eu ver um monte de documentários e séries e filmes e um monte de palestras e conversar com um monte de gente inteligente e não praticar isso, e não aplicar isso em nenhum lugar. Se eu não aplicar aquilo que eu conheço na prática, isso não faz diferença nenhuma, né? Conhecimento guardado é conhecimento perdido. Conhecimento partilhado não tem limite, né? Eu acho que toda troca é válida e toda troca enriquece ambos os lados. Eu costumo dizer que troca é abraço. Os dois ganham. Então, se você se interessou por isso, se isso faz sentido para você, eu te convido, eu vou deixar aqui embaixo um link diretamente para o meu livro. Lá tem algumas informações sobre ele. É um livro curto, são 27 receitas, são 30 páginas, mas é enriquecedor. Tem tudo lá, todas as informações, valor, tem para quem quer dividir, para quem quer pagar à vista, tem tudo lá. Você pode pagar com cartão, tem tudo descrito. Você tem 15 dias. Mariana, baixei o livro, não achei legal, não vou usar, ou se você também não quiser me falar por quê. Assim, você fez a compra, você tem 15 dias para me dizer: Mariana, não gostei, quero meu dinheiro de volta, eu não vou te perguntar por quê. Aliás, eu nem vou saber quem você é. Tem uma assessoria específica para isso, eles mesmos que fazem esse reembolso, eles vão te devolver seu dinheiro 100%, sem nada, sem nenhuma taxa, sem te cobrar nada, sem te perguntar por quê. Então, não se preocupe com isso. E se eu comprar e descobrir que não é para mim, ou se eu não gostar de nenhuma receita, eu não como nada, eu sou chato para comer. Eu também era e hoje eu bebo café sem açúcar. É todo um processo. E aí, como é que eu faço? Você não vai perder teu dinheiro se você quiser. O processo é super simples. Você vai mandar um e-mail. Lá tem um e-mail para você mandar. Ele vai ter essa informação lá. Quando você compra, tem um lugar lá, desistência. Tem um e-mail. Você vai mandar um e-mail e falar: eu quero meu dinheiro de volta. E pronto. Tá? Eu quero ser quero ser o mais transparente que eu puder para vocês. Se não for para ser útil, eu acho que não vale a pena a troca, né? É o que eu disse. A troca ela tem que ser boa para mim e ser boa para vocês. Se for boa só para mim, eu acho que não vale, tá? Então, esse processo é super rápido e super tranquilo. E, bom, para vocês que já se animaram, já clicaram e já compraram, que eu sei que já aconteceu, eu espero vocês no nosso papo direto. Vai ter um vídeo bônus também de uma receita super legal que fez muito sucesso. Eu vendia há um tempo atrás aqui na minha cidade um kit, né, de alimentação funcional, e acho que era o item que o pessoal mais amava. E aí vai ter um vídeo sobre essa receita, e para as pessoas que comprarem eu vou incluir esse vídeo lá já. Não por agora, mas já eu vou incluir esse vídeo, vai ser muito legal. Um vídeo mesmo, com passo a passo, pra você ver tudo, como é que faz. E já dizia minha mãe, a lá Ana Maria Braga, comendo, inclusive, de um produto que é delicioso, vocês vão amar. E não tá no livro essa receita. Vai ser um extra incrível e delicioso. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu já me estendi o suficiente. Eu só quero que vocês saibam que se eu conseguir transformar um pouquinho a tua visão sobre alimentação, esse era meu intuito em vir aqui, tá bom? Quem quiser falar comigo, conversar comigo, entrar em contato comigo, eu vou deixar
aqui para vocês o meu Instagram, que é um contato que eu converso com todo mundo direto. É só me mandar uma mensagem lá que a gente troca super ideia, tá bom? @mardamari, mas eu vou deixar aqui embaixo também e a gente vai conversando. Um beijo, se cuidem!